Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos em humanidade. Só relembrando, eu sou José Lício, palestrante espírita, associado à Comunhão Espírita de Brasília desde meados de 2003 e à Casa Fraterna Sementes de Luz desde agosto de 2022. Estamos, desta feita, retomando com mais um trabalho dentro do projeto Textos que nos fazem refletir, que se encontra no YouTube, no canal JL. Mensagens educam, motivam e fazem refletir. Hoje, em continuidade ao estudo da obra A História do Espiritualismo, de Swedenborg ao início do século XX, da autoria de Arthur Conan Doyle, iniciaremos o capítulo 2, que vai tratar sobre Edward Irving, os Shakers. Então, sem delongas, faço questão de esclarecer que apenas replicarei, ou seja, lerei a obra haja vista não caber acréscimo, e eu, claro, não teria nada a acrescentar, pois o autor nada mais, nada menos que é Arthur Conan Doyle, escritor escocês mundialmente famoso, autor das 60 histórias de aventuras do detetive Sherlock Holmes, personagem de sua criação. Então vamos lá, abro aspas. Desde 1886, tornou-se incansável pesquisador dos fenômenos mediúnicos, dedicando-se a partir de 1916 à propagação do espiritualismo, por meio de conferências em muitos países e através de viagens realizadas à Austrália, Nova Zelândia, América e Canadá. Neste capítulo 2, parte 1, iremos falar sobre a história de Edward Irving, com suas manifestações espirituais. O autor começa assim. O período de 1830 a 1833 foi de grande interesse para o estudo do espiritualismo, ajudando a preencher o espaço entre Swedenborg de um lado e Andrew Jackson Davis de outro. Os fatos são os seguintes. Edward Irving pertencia à classe mais pobre de trabalhadores braçais escoceses, da qual surgiu considerável número de grandes homens. Thomas Carlyle também teve essa origem e era da mesma época. E o registro de Irving nasceu em Annan, no ano de 1792. Depois de passar por uma juventude difícil, aplicada aos estudos, transformou-se num homem singular, gigante no aspecto físico, tendo a força de um Hércules. Seu esplêndido físico era apenas maculado por feia saliência em um dos olhos, defeito que, como o aleijado de Byron, parecia de alguma sorte apresentar analogia, semelhança com os extremos de seu caráter. A mente, embora viril, aberta e corajosa, fora distorcida pela primeira fase de sua educação na acanhada escola da Igreja Escocesa, onde as duras e cruéis opiniões dos velhos convencionais, um impossível protestantismo, representando a reação contra um impossível catolicismo, ainda envenenavam a alma humana. Sua posição mental era estranhamente contraditória.
pois enquanto herdasse essa confusa teologia, deixara de herdar a liberalidade, que constitui patrimônio do mais pobre escocês, opondo-se a tudo que era liberal, e mesmo notórias medidas de justiça, como a Lei de Reforma de 1822, encontraram nele forte oposição. Esse homem estranho, excêntrico e formidável, preferia viver como se ainda estivesse no ambiente do século XVII, quando seus protótipos se reuniam nas charnecas de Galloway, regimento da Escócia, para se esconderem dos dragões de Claverhouse, atacando-os até mesmo com os próprios braços, se fosse preciso. Mas, como tinha de viver em seu próprio tempo, viu-se obrigado a afirmar o nome de algum modo nos anais da época. Temos conhecimento de sua ativa juventude na Escócia, da disputa com o amigo Carlyle pelo afeto da inteligente e vivaz Jane Welsh, das grandes caminhadas e exibições de força, de sua curta carreira como violento mestre-escola em Kirkcaldy, do casamento com a filha de um ministro dessa cidade e, finalmente, de sua nomeação para assistente do grande doutor Chalmers, o mais famoso clérigo da Escócia daquela época, o qual dirigiu a paróquia de Glasgow com tamanha competência que sua administração foi considerada capítulo marcante da história da Igreja escocesa. Nessa posição, Irving relacionou-se diretamente com as classes mais pobres, fato este que constitui a melhor preparação para as lutas da vida que viria a ter, sem a qual ninguém realmente se completa. Havia naquela época pequena igreja escocesa distante de Holborn, em Hatton Garden, em Londres, que perdera seu pastor, ficando em posição precária, tanto no aspecto espiritual como no financeiro. A vaga decorrente foi oferecida ao assistente do Dr. Chalmers, o qual a aceitou após alguma reflexão. Foi então que sua retumbante eloquência e sua profunda interpretação da mensagem evangélica começaria a atrair a atenção e subitamente o estranho gigante escocês tornou-se moda. Aos domingos, pela manhã, a rua humilde ficava bloqueada pelas carruagens e alguns dos mais distintos homens, mulheres de Londres, disputavam espaço no acanhado recinto. Essa grande popularidade, porém, não perdurou. Possivelmente, seu hábito de comentar o texto durante 1h30 fosse demasiado para a elegância inglesa, embora aceitável ao norte de Tweed. Finalmente, mudou-se para uma igreja maior, em Regent Square, onde havia assentos suficientes para se acomodarem adequadamente 2.000 pessoas. Contudo, o pregador não despertava mais o mesmo interesse. A abstração da sua oratória, Irving parece ter sido pastor consciencioso e trabalhador, esforçando-se continuamente para prover as necessidades materiais
dos mais humildes integrantes de seu rebanho, sempre pronto a cumprir o seu dever a qualquer hora do dia ou da noite. Não obstante, logo veio o rompimento entre ele e as autoridades de sua igreja. O assunto posto em discussão era excelente para fundamentar uma disputa teológica que tem causado maior dano ao mundo que a varíola. A questão era: se o Cristo tinha em si a possibilidade de pecar, de se entregar ao pecado, ou se sua parte divina constituía barreira absoluta contra as tentações físicas. Esta era a polêmica, a discussão. Isto porque as autoridades de então sustentavam que a associação da ideia do pecado em Cristo era uma blasfêmia. O obstinado clérigo, porém, tem uma nota, falando lá de Clavenhouse, né? Tem uma nota do tradutor, Clavenhouse era o regimento de cavalaria sob o comando do soldado e nobre escocês John Graham of Claverhouse, que viveu de 1648 a 1689. É uma anotação trazida da Enciclopédia Britânica. Então, a personagem, o pastor, ele replicava com certa razão que o Cristo tinha a possibilidade de pecar, e a isso resistiu com sucesso, ou seu destino terreno não foi igual ao dos demais seres viventes, né? E, portanto, suas virtudes mereciam menos admiração. O assunto foi discutido em Londres de forma exaustiva e com grande seriedade. Finalmente, o presbitério, condenou por unanimidade as ideias do pastor Irving. Como, no entanto, sua congregação expressou-lhe aprovação irrestrita, ele pôde desconsiderar a censura de seus confrades do clero oficial. Um grande desafio, entretanto, apareceu mais à frente, e ao encontrá-lo, Irving teve seu nome projetado, como acontece com todos os que se associam aos fenômenos espirituais autênticos. Primeiramente, cumpre considerar que Irving era profundamente interessado nas profecias bíblicas, especialmente as vagas e terríveis visões de São João, bem como as estranhas profecias de Daniel. Refletiu muito sobre os anos e dias destinados para o período de ira que deveria preceder a segunda vinda do Senhor. Havia outros estudiosos daquele tempo, por volta de 1830, profundamente imersos nas mesmas sombrias especulações, podendo-se citar entre eles um banqueiro chamado Drummond, possuidor de grande casa de campo em Albury, perto de Guildford. Esses estudiosos da Bíblia costumavam reunir-se ali de tempos em tempos, discutindo e comparando suas opiniões com tamanha minúcia que, não raro, as sessões se estendiam por toda a semana, sendo o dia completamente ocupado, do café da manhã ao jantar. Esse grupo era denominado os profetas de Albury, excitados pelos presságios políticos que se confirmaram com a lei da reforma. Esses profetas julgavam que não ficaria pedra sobre pedra. Era difícil imaginar que teria sido
sua reação se tivessem vivido para presenciar a grande guerra. Seja como for, eles estavam convencidos de que o fim de tudo se aproximava e buscavam avidamente sinais e presságios, transformando as vagas e sinistras palavras dos profetas em fantásticas interpretações. Por fim, acima do monótono horizonte dos acontecimentos humanos, surgiu estranha manifestação. Dizia certa lenda que os dons espirituais dos primeiros tempos reapareceriam antes que chegasse o fim. Era o esquecido dom das línguas, voltando às experiências da humanidade. Tudo começou em 1830, no lado oeste da Escócia, com os sensitivos Campbell e MacDonald, que afirmavam ser o sangue celta mais receptivo às influências espirituais do que o da raça teutônica. Diante do nível intelectual dos seus profetas de Albury, a igreja de Irving enviou emissários para investigar o caso, que foi considerado verdadeiro. As pessoas eram de boa reputação, entre elas, inclusive, uma mulher cujo caráter bem poderia ser descrito como o de uma santa. As estranhas línguas eram ouvidas de tempos em tempos, sendo as manifestações acompanhadas por fenômenos de cura e outros sinais de força espiritual. Não havia fraude ou mistificação, mas um real influxo de estranho poder, levando as pessoas de volta aos tempos apostólicos. Os fiéis esperavam ansiosos por novos acontecimentos. Logo por fim, esses fenômenos irromperam na própria igreja de Irving. Era julho de 1831. Houve rumores de que alguns membros da congregação tinham sido igualmente arrebatados em suas próprias casas e que discretas exibições se apresentavam na sacristia e em outros locais fechados. O pastor e seus conselheiros ficaram em dúvida quanto à aceitação dos fatos, caso estes ocorressem no meio do público. Mas o assunto resolveu-se por si mesmo, à maneira dos espíritos. Em outubro do mesmo ano, o trabalho rotineiro da Igreja da Escócia foi subitamente interrompido pelos estranhos gritos de um possesso, uma pessoa que estava obsediada. Tudo ocorreu tão de repente e com tanta veemência nos ofícios da manhã e da tarde que o pânico se espalhou na igreja. Se não fosse súplica retumbante do gigante pastor, da seguinte forma: ó Senhor, acalma o tumulto do povo. Poderia ter acontecido uma tragédia. Houve também um grande murmúrio e revolta dos conservadores. A repercussão foi considerável, tendo os jornais do dia falado abundantemente do assunto. Embora seus comentários estivessem longe de serem favoráveis, ou ao menos respeitosos. Os gritos, vindos de homens e mulheres,
começavam por rugidos ininteligíveis. Pareciam meros grunhidos, ou então alguma língua inteiramente desconhecida. Sons repentinos, tristes e inteligíveis, diz uma testemunha. Havia uma força e uma amplitude nos sons, conforme outra descrição, incapazes de serem produzidos pelos delicados órgãos femininos. Rebentavam com um assombroso e terrível fragor, afirma uma terceira pessoa. Muitos ficaram intensamente impressionados com esses sons, inclusive o próprio Irving, que assim se expressou. Há na voz uma força capaz de impressionar o coração e dominar o espírito de uma forma por mim nunca sentida. Há também uma cadência, uma majestade, uma grandeza permanente. Nunca ouvira falar de nada semelhante. São cânticos simples que fazem lembrar os dos antigos serviços da catedral, tão elevados quanto os de Ambrósio. Trazem a reminiscência das inspiradas manifestações da igreja primitiva. Cedo, entretanto, palavras incompreensíveis em inglês foram adicionadas aos estranhos sons. Eram, em geral, exclamações e preces, sem sinal evidente de algo sobrenatural, exceto a circunstância de irromperem em horas inadequadas e independentemente do desejo do emissor. Em alguns casos, contudo, essas manifestações intensificavam-se de tal forma que o portador do dom tornava-se capaz de proferir longas arengas, falar a respeito da lei, expor seus pontos doutrinários de maneira profundamente dogmática e ainda lançar reprovações, ocasionalmente dirigidas até mesmo ao sofrido pastor. Esses fenômenos, de certo, tiveram origem psíquica. Manifestaram-se, porém, em solo de extrema intolerância teológica, circunstância que os levaria ao insucesso. Até mesmo o sistema